Shalom, shalom, queridos irmãos. Estou vindo aqui gravar mais um vídeo, né? Sobre tema, aqui o significado desse símbolo. E entrando nesse contexto, já queria te pedir para dar o seu like, curtir, divulgar, tentando trazer um pouco aqui de entendimento sobre algumas coisas, um pouco de conhecimento. Não que eu seja detentor, né, de toda a verdade, nem sou um teólogo, nada disso. A gente está vindo aqui num bate-papo legal e tentar dividir um pouco do que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com vocês e vocês comigo, né, através dos comentários, através de algumas indagações. Então fica à vontade, não é meu, não é teu, é do Pai. É tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, é tudo para a honra e glória do nome dele. Então vamos trazer aqui, né, sobre esse símbolo. Vou pegar aqui a caneta para a gente estar fazendo o estudo, né? Essa conclusão aqui juntos, né? E o peixe, falando sobre o peixe. Eu não sabia, sempre via esse símbolo relacionado ao cristianismo, via em carros, né, em adesivos e tudo mais, e nunca entendi o porquê do peixe. Talvez fosse pelo aquele dia da multiplicação dos pães e dos peixes, eu associava algo assim. E eu vi que era muito mais profundo do que eu imaginava. Antigamente, vamos dizer, na minha casa, e eu era um cristão, antes era chamado de um caminho, eu tinha essa figura, né? Não ela por completo, mas vamos dizer, eu tinha essa parte aqui. E aí chegava um outro cristão, que seguia, né? Na época eu lembro o caminho, e aí ele via que eu tinha esse arco, e aí ele completava o arco, e aí formava o peixe. Eu entendi que ele fazia parte da mesma crença que eu, estava no mesmo ensino, cria em Cristo, né, como Filho de Deus e tudo mais, a doutrina dos apóstolos. Por que eles faziam isso? Porque eram perseguidos. Então era um código que tinha, onde a gente podia se reconhecer sem despertar um alarme, né? Ali que as pessoas viessem a fazer algum mal com a gente, com a nossa família, porque nós éramos mortos antigamente, ainda somos, né? Mas antes em maior escala, eram perseguidos de uma forma desordenada. Enfim, voltando aqui, e o peixe, né, é o Ichthys, e aí está nas duas nomenclaturas, está em grego. E o porquê disso? Por que o peixe representava, né, a Cristo? E aí eu tenho três palavras que fazem concordância com esse símbolo. A primeira é o batismo, a segunda é a Eucaristia, e uma terceira palavra é um acrônimo. Vamos entender algumas coisas. Eu trouxe aqui algo escrito, tem um escrito aqui de Tertuliano de Cartago, se eu não me engano é do século II, eu vou ler aqui para os irmãos. Mas nós, sendo uns pequenos peixes, como Jesus Cristo é o nosso grande peixe, começamos a nossa vida na água, e somente se permanecermos na água, estaremos sãos e salvos. Então, essa referência aqui que a gente pode estar tendo é sobre o batismo. E sobre essa segunda palavra, Eucaristia, eu quero trazer também um outro texto, um outro pensamento de uma outra pessoa importante ao longo da história, segundo o cristianismo e toda a sua doutrina e segundo pensamentos teológicos. Então eu quero trazer aqui Santo Agostinho, que está escrito assim, referente à Eucaristia: o peixe assado é o Cristo crucificado, e ele também é o pão que desce do céu. Nele a igreja está incorporada a participação das bem-aventuranças eternas. Então, assim, mais um pensamento referente ao peixe. E a gente entende aqui já o batismo, a Eucaristia. A Eucaristia é a reunião dos santos ali, em homenagem ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí fazia aquela ceia e tudo mais. Então vamos à terceira palavra, o acrônimo, o Ichthys. Se a gente dividir essa palavra ali, a gente vai encontrar essas letras aqui, que vai formar essa frase. Tá vendo aqui, ó? Cada letra compõe uma palavra que forma uma frase.
No grego, né? Eu não manjo de grego, mas vou tentar dar uma tradução aqui pra gente. Tá? Iesus, Christus, Theos, Iucus, Soter. Então Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Iesus, Cristo, Theos, Iucus, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, está associado ao próprio Cristo. Então, quando a gente vê essa palavra aqui, esse acrônimo PES, a gente associa todas essas letras a palavras que compõem uma frase que estava relacionada a Cristo. Se a gente vier na roda de 8 aros aqui, que é um outro simbolismo, também encontramos essas letras principais, né? Aqui, esse I, o X, o O aqui, ó, com traço no meio, o Y e o C, né? A gente tem o meio aro aqui, meio círculo, forma o C. Também dando origem a essa palavra que traz todo o contexto dessa frase. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Agora a gente entende, quando a gente vê o peixe, a gente consegue entender a composição, por que associado ao cristianismo e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes vem até embaixo, né? O nome de Jesus aqui, quando a gente vê no carro, numa janela, ou qualquer outra coisa que está associada a esse símbolo, está associado diretamente a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Espero que eu tenha sido de grande valia, né? Nessa linha de raciocínio, que eu tenha tirado alguma dúvida sua, que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de conhecimento, que eu tenha agregado algo a mais na sua vida, na sua caminhada. Peço que você realmente venha a estar divulgando o vídeo, comentando, curtindo, dá os seus comentários, porque é muito importante para mim. Se você não concorda com algo ou tem alguma coisa a acrescentar, me passa, que eu vou fazer um novo vídeo acrescentando as instruções, né? Vou me informar se está tudo dentro do contexto. Enfim, esse aqui eu deixo o meu grande abraço a todos os irmãos. Agradeço por todas as pessoas que têm seguido o meu canal, tá? E que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Desculpa aí a tradução, não manjo de grego, né? Eu manjo um pouquinho de nada de hebraico e o grego não é meu forte. Enfim, fiz aqui o meu melhor dentro das minhas limitações. Espero que todos gostem. Um grande beijo, fiquem com Deus.